Basicamente, o cenário que a gente tem aí é de deterioração das expectativas de inflação. Aqui no Brasil, né, o que a gente pode esperar, então? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê um descontrole gigante das contas públicas, né, o orçamento de 2021 aí com um monte de malabarismo fiscal sendo feito, né, um monte de exceções. Lá nos Estados Unidos, o Biden com pacotes trilionários, né, com pacotes dele de quase 2 trilhões de dólares. Então, basicamente, na visão dos políticos e bancos centrais, continua sendo a mesma, de expansão da oferta monetária. Então, os caras eles não conseguem enxergar outra coisa, eles não conseguem enxergar 3 palmos à frente, entender que isso vai agravar cada vez mais o problema. Porque, cara, houve uma recessão, nós tivemos uma queda drástica no PIB, justamente por conta... teve lá o evento que o Banco Central americano começou a expandir o seu balanço desde setembro de 2019, muito antes de estourar lá o problema de saúde que não pode ser nomeado, muito antes. Então, ou seja, o evento que aconteceu em fevereiro, março de 2020 foi simplesmente um catalisador para o problema de liquidez do mercado financeiro, do mercado interbancário, que já estava acontecendo. A gente já vinha de uma expansão da economia muito grande, muito longa, mais de 10 anos de expansão, e é natural ter uma recessão. Já vinha acontecendo vários sinais de recessão, como eu já falei várias vezes aqui no canal. Durante o ano de 2019, eu fiz vários vídeos alertando para esses sinais de recessão. Só que os caras olham para isso e falam, pô, o que causou a recessão foi essa abundância de liquidez, então vamos jogar mais liquidez ainda. Eles só conseguem enxergar o crescimento econômico através de mais expansão da demanda, de mais expansão monetária. Enfim, a fórmula continua a mesma e o que a gente pode esperar, pelo menos olhando o que a gente está olhando agora, o que se pode esperar é mais expansão monetária ainda no mundo inteiro. Ou seja, aqui no Brasil, juros continuando em alta, se essa história, pelo menos é o que parece, se as contas públicas continuarem se deteriorando, continuarem aumentando o rombo da dívida pública brasileira, do déficit público brasileiro, a tendência é que o real continue se desvalorizando a longo prazo. Se a inflação de preços no Brasil continuar muito acima da inflação de preços no resto do mundo, a tendência é que o real continue se desvalorizando diante do dólar e diante de outras moedas a médio e longo prazo. E aí, como que a gente faz para se proteger disso, né? Como que a gente faz para poder superar esse problema da inflação? É o seguinte, existem 2 tipos de proteção contra a inflação, proteção de primeira classe e a proteção de segunda classe. Eu vou começar pela proteção de segunda classe. O que é a proteção de segunda classe? Quem entendeu que inflação é a expansão da oferta monetária e o aumento de preços é simplesmente um reflexo da expansão da oferta monetária, pode entender que quando você faz uma inflação, quando você faz uma proteção de segunda classe, você está se protegendo simplesmente contra os efeitos da inflação. Ou seja, qual é a causa da inflação? É a expansão da oferta monetária. Qual o efeito da inflação? É o aumento de preços. Quando você faz uma proteção de segunda classe, você consegue se proteger simplesmente, exclusivamente contra o aumento de preços. Isso a longo prazo e somente em alguns momentos. Quando você faz uma proteção de primeira classe, significa que você consegue se proteger contra as causas da inflação. Então, por exemplo, quando as pessoas falam assim, então eu vou comprar aqui um Tesouro IPCA, que a gente já citou aqui, para poder me proteger da inflação, porque se ele paga IPCA mais alguma coisa, ele vai me proteger da inflação. Beleza. Se você, única e exclusivamente, se você levar o título para o vencimento, ou seja, a longo prazo, e considerando que a sua inflação é o IPCA, o que não é verdade para a maioria das pessoas, tudo bem, você consegue utilizar essa proteção de segunda classe, que seria um Tesouro IPCA, para se proteger do reflexo da inflação, que é o aumento de preços. Mas quais são os riscos disso? O que uma proteção de segunda classe não considera? Ela não considera, em primeiro lugar, que o IPCA é uma média de aumento de preços para o Brasil inteiro e certamente para você que está aqui assistindo. A sua inflação não é a mesma inflação que o IPCA, é muito maior, isso não é considerado.
E a segunda coisa que uma proteção de segunda classe não considera é a desvalorização da nossa moeda, da moeda doméstica. Ou seja, a desvalorização do real diante de outras moedas, principalmente diante do dólar, né? Então, se você ganha ali IPCA, vamos supor, um tesouro IPCA que paga IPCA mais 5%, aí você tem uma expectativa de inflação de 5%, então você está esperando que vai ganhar 10% ao ano até o vencimento desse título. Só que se o câmbio desvaloriza 20%, cara, o que adiantou? Você só adiantou para você proteger um pedaço ali do que você perderia se você não fizesse nada. Mas, de certa forma, você perdeu em termos globais. Você ganhou em reais, mas considerando que o real é uma moeda fraca, você perdeu em termos globais. Então, exemplos de proteção de segunda classe. Já citei um: Tesouro IPCA, fundos de inflação. Cara, fundos de inflação engana muito, porque as pessoas olham o nome, fundos de renda fixa de inflação. Então, significa que ele protege contra a inflação. Pode até proteger, mas você tem que ter em mente que é uma proteção de segunda classe. Significa que não protege sempre, protege só em alguns casos. Um exemplo interessante que é o seguinte: quando eu era assessor de investimentos no mercado financeiro, entre 2011 e 2012, eu lembro que a taxa de juros estava lá em 12,5% e começou a cair. Foi a primeira vez que, se não me engano, nesse período, foi a primeira vez que a taxa de juros caiu abaixo de 10%, ou seja, juros de um dígito no Brasil. Se não foi a primeira vez, foi uma das poucas vezes. E aí caiu de 12,5% para 7,25%. Todo mundo ficou maravilhado. Nossa, juros de país de primeiro mundo, né? 7,25%. Nesse período em que os juros caíram muito, os fundos de inflação no Brasil deram muito dinheiro, muito lucro. Porque, para quem não sabe, para título indexado à inflação, como o Tesouro IPCA, por exemplo, e fundos de inflação, que tem basicamente esse tipo de título dentro da sua carteira, quanto mais os juros caírem, melhor. Mais o fundo se valoriza, mais o preço desses títulos sobe. E o contrário é verdade também. Quanto mais os juros subirem, o preço dos títulos cai e esses fundos tendem a se desvalorizar. Então, nesse período de queda de juros, de 2011 a 2012, quando o juro saiu de 12,5% para 7,25% aqui no Brasil, esses fundos deram muito dinheiro, se valorizaram muito. Tinha lá fundos de inflação, dependendo do fundo, rendendo 30%, 40%, 50% no ano, em 12 meses. E aí tinha, o nome do fundo era Renda Fixa Inflação. E as pessoas olhavam para aquilo e falavam: nossa, como é que um fundo de renda fixa rende 30%, 40% no ano? E aí o que acontece? Assim como vinha acontecendo nos últimos meses, últimas semanas aqui no Brasil, com juros em 2%, e tudo mostrando que os juros iriam subir, também estava acontecendo ali por volta de 2012 a mesma coisa. Pressão inflacionária, vários indícios de que aquele ciclo de baixa de juros tinha chegado ao fim. E eu lembro que, nesse momento, eu comecei a indicar para os clientes que eu atendia naquela época, sair dos fundos de inflação e começar a alocar em títulos pós-fixados e fazer outro tipo de coisa. E as pessoas pensavam: pô, mas o meu fundo de inflação deu 30%, como é que eu vou comprar um título pós-fixado que está me dando 7,25%? Não vale a pena. Eu falava: cara, mas olha só, os juros vão voltar a subir, tudo está indicando que vai voltar a subir, e esse seu fundo de inflação pode devolver todo o ganho que ele teve e ainda dar prejuízo. Algumas pessoas ouviram, outras pessoas não ouviram, e o resultado é que essas outras pessoas que não ouviram tiveram prejuízo. Eu lembro de algumas, claramente, até hoje, me ligando depois e perguntando: pô, Guilherme, o que está acontecendo com aquele fundo de renda fixa que, pô, está dando menos 10% agora? E elas descobriram que renda fixa não é tão fixa assim. Nesse período de 2012, 2013, ali, final de 2012, começo de 2013, até 2016, a taxa Selic, que estava em 7,25, subiu para 14,25. Praticamente dobrou. Então, cara, imagina o que aconteceu com esses fundos de inflação. Foi prejuízo atrás de prejuízo. Enquanto que no período anterior eles deram 30%, 40% de lucro, no período seguinte foi 20%, 30%, 40% de prejuízo. Ou seja, fundo de inflação não necessariamente vai te proteger contra a inflação, beleza?